Eu já ouvi falar que Deus é comunista, socialista. Também já ouvi falar que Deus é capitalista. Mas o fato é, querido, que Deus não está envolvido com o sistema econômico deste mundo. O sistema econômico de Deus está no céu. E Deus não nos chamou para juntar dinheiro, mas para juntar almas. Sou o pastor Patrick Ribeiro e você está comigo na nossa jornada contra a cultura e hoje é o dia 23. Então, querido, sabe, tanto o comunismo quanto o capitalismo, quando levados ao extremo, pode tornar ídolos no coração do ser humano. Temos alertado o perigo do comunismo, do socialismo. Os autores e filósofos que temos trago, todos eles seguem essa linha maligna, esse ídolo, essa religião comunista. Mas não significa que dentro do capitalismo nós não temos situações fechatórias e que precisam ser trabalhadas, precisam ser reeducadas, reestruturadas. Jesus nos alerta que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas, como está em Mateus capítulo 6, verso 24. E essa é a tentação do capitalismo. A questão não é sobre sistema econômico, mas sobre o senhorio do nosso coração. Quem realmente governa a nossa vida? Se é Cristo ou o dinheiro? Inclusive, estudar a psicologia econômica mostra que sociedades baseadas na lógica dessa competição louca, desse mercado, desse consumismo, produzem altos índices de ansiedade, depressão e até essa sensação de vazio existencial. Dá para ver as pessoas ricas, milionárias, andando em seus carros luxuosos, mas com uma latinha de refrigerante vazia, sabe? Tem status, mas não tem sentido. Obviamente, toda regra tem sua exceção, mas quanto mais as pessoas buscam ter, mais elas buscam conquistar, muitas delas vai perdendo o próprio ser, o sentido de família, o sentido da existência. Por quê? Porque não tem como nós adorarmos dois senhores. Não tem como fazer do dinheiro nosso ídolo e conseguir ter um coração pleno e cheio daquilo que o Deus verdadeiro nos traz. O desejo sem freio pelo ser transforma, gente, ou pelo ter, perdão, vai transformar as pessoas em números, inclusive destacando até a própria vida pelo lucro. Pessoas que desgastam sua saúde, pessoas que desgastam sua vida, pessoas que, de alguma forma, buscam tanto conquistar coisas que perde muitas vezes a sua própria identidade, a sua própria vida com Deus. E isso não vem de agora. Inclusive, lá no século XVII, Thomas Hobbes, que é um dos precursores aí desse sistema, ele vai nos chama a atenção quando ele vai defender que o homem é movido por interesses algo que eu vejo quando ele fala que o homem é movido por interesses e pelo medo de escassez, que está tentando lembrar aqui, ele justifica com isso, querido, as estruturas como poder, sabe, as estruturas de poder. E essa justificativa que ele traz mostra uma visão de mercado que legitima a ideia de que a competição feroz, acirrada que nós temos hoje no mercado, ela é necessária. Mas realmente é? Será que um sistema precisa ser altamente competitivo? E nossas crianças começam a aprender essa competitividade desde a infância, quando nós somos estimulados a ter as melhores notas. E tudo bem, isso não é ruim, não é ruim, mas pensemos bem no sentido. Se eu quero sempre estar nas primeiras notas, nas primeiras colocações, e esse incentivo a ser o melhor da turma vai para outras áreas da vida, ter o melhor carro, a melhor casa,
essa competitividade de sempre estar por cima do outro. Isso reflete em outras áreas, né? Adam Smith, mesmo que é considerado o pai do liberalismo econômico, ele vai ter uma frase que é bem famosa. Ele diz: a mão invisível do mercado. Essa expressão, na verdade, né? Nem é frase, é uma expressão. O que seria essa mão invisível do mercado defendido por Adam Smith? É onde cada um busca o próprio lucro e teria equilíbrio social, né? Então, assim, imagina aí, cada um buscando o seu próprio lucro. Mas a gente sabe que, diante da desigualdade, que eu não falo que a desigualdade vem do capitalismo como o comunismo diz, mas a desigualdade vem exatamente do fato que sempre houve desigualdade, sempre houve. O próprio Jesus disse: os pobres sempre terão pobre. A lei não está justificando nenhum tipo de sistema de governo, então está falando, constatando a realidade, né? Essa questão entre pobre e rico, pessoas que têm uma ascensão econômica maior e outras menores, isso desde quando Caim matou Abel existe. Nós precisamos compreender que, se na prática, né, isso for legitimado, porque acaba legitimando mesmo a exploração dos vulneráveis, né, inclusive colocando até o ganho acima da justiça, isso precisa ser, né, retirado da nossa vida. A gente precisa repudiar isso, porque não é sobre exploração de vulneráveis, não é sobre agir com injustiça. Muito pelo contrário, o Evangelho é um Evangelho de justiça. Quando nós vamos ver no Novo Testamento, principalmente, nós vamos observar essa atenção. No Antigo Testamento também, os pobres, as viúvas, os necessitados, Deus sempre se preocupou com eles. No livro de Amós e no livro de Isaías, por exemplo, no Isaías capítulo 1 e Amós capítulo 5, Deus disse que não vai receber oferta, sacrifício e culto, porque o povo tinha abandonado os pobres e as viúvas. Entende isso? Então, nessa lógica capitalista, onde a busca pelo dinheiro leva a paz, abandonar filhos, abandonar família. E quando eu falo abandonar, não vai sair do lar, mas abandono emocional, abandono de tempo. Pessoas que passam horas e horas trabalhando para conquistar, para juntar patrimônio, enquanto as outras coisas vão deixando de lado, né? O tempo de qualidade com a esposa, o tempo de qualidade com os filhos, pensando que só porque está ganhando dinheiro e dando coisas para eles, isso é suficiente. Não é por aí. Inclusive teve um sociólogo chamado Max Weber que, ao estudar a ética protestante, né, ele vai perceber algo que até os valores espirituais foram usados como justificativa para acúmulos de riqueza sem limite. Entendeu? Então ele faz uma comparação entre os valores protestantes, cristão protestante, e esse espírito do capitalismo, e vai chegar a essa conclusão. Então, esses pensamentos, ainda que fora assim, em contextos diferentes, melhor dizendo, né, vão construir, gente, uma estrada, sabe? Vão pavimentar uma cultura que idolatra a riqueza, poder e produtividade. E é essas palavras-chave que nós estamos tendo hoje na sociedade. A pessoa tem que produzir. Pessoas trabalham em 2, 3 empregos, porque ela tem que ter cada vez mais um salário maior. Nós temos que ganhar mais para dar uma boa condição. Mas aí é que está. Nós estamos nos desgastando, né? Nos desumanizando e desumanizando pessoas em busca dessa riqueza que, querendo você aceitar ou não, tem se tornado um ídolo na sua vida. Quantas pessoas reclamam que está cansada? Pastor, eu não tenho ido ao culto porque eu estou cansado demais. Pastor, eu não vou assumir essa responsabilidade na igreja porque eu já estou cheio de compromisso, minha agenda está lotada e eu não estou dando conta. Então, o serviço espiritual ao próximo, a voluntariedade não acaba não sendo desenvolvida.
a generosidade, porque tem muitas pessoas que, por mais que elas ganhem e elas estão trabalhando e estão recebendo recursos, elas não é generosa no reino de Deus por causa desse apego que tem ao dinheiro. Para elas ser generosa na obra social, na obra do reino de Deus, investir seu dízimo, a sua oferta na igreja é sinônimo de estar dando dinheiro, e não é isso, querido, é você sendo generoso e abençoando outras pessoas. Então, enfim, esse apego, esse amor ao dinheiro, Jesus vai chamar isso de idolatria, sabe? Essa adoração a mamon. Então, eu quero incentivar vocês no dia de hoje para que você decida quem você sirva. Essa é a questão que desde o culto de domingo nós vamos estar colocando essa semana toda. Esse é o marco, essa é a semana central da nossa jornada de 40 dias. É a semana da decisão a quem irei servir. A cultura deste mundo que prega esse frenesi, essa busca pelo dinheiro, inclusive dentro do próprio comunismo e socialismo, por mais que eles falam dessa redistribuição entre as pessoas, na verdade é uma farsa, porque o que eles querem ao final é que o Estado se torne o Deus deles, porque aí vai substituir, se nós estamos falando capitalismo, essa competitividade, essa rivalidade econômica, essa busca pelo lucro se tornando o Deus. Lá no comunismo, o Estado é o Deus, e é o Estado que vai controlar o poder, a riqueza, entende? Só que aí é uma diferença. No capitalismo, quem controla o poder e a riqueza é o indivíduo, a liberdade individual. No socialismo, no comunismo, será o Estado. E aí? Olha a questão da grande... A diferença está no aspecto de que aqui você pode gerir, você tem a liberdade de tomar suas próprias decisões econômicas e não vai ter ninguém controlando aquilo que o Senhor tem ministrado na sua vida. E cabe a você a desenvolver a maturidade espiritual de lidar com os recursos. Não é isso? Mas no socialismo não. Esse poder que é seu, dado por Deus, que a Bíblia diz que do suor do seu rosto o homem iria prover para sua família, você delega ao Estado. E aí, querido, quando você pega uma responsabilidade que é sua e delega para outro, você sabe, nesse aspecto, né? Delegar é sempre importante, mas tem coisas que é indelegável, e a liberdade é indelegável. Você não pode entregar a sua liberdade para alguém, para que alguém controle aquilo que Deus te deu. Então essa crítica ao capitalismo não é um abraço ao socialismo. Não é dizer que o comunismo é a corrente filosófica ideal. Nunca será. Por mais que o capitalismo tenha essas questões que eu abordei, que hoje esse amor, essa busca desenfreada pelo dinheiro, ele ainda é infinitamente melhor para a gente se posicionar do que o socialismo, do que essa vida controlada por um Estado, como Cuba, por exemplo, que os médicos vinham trabalhar no Brasil e o dinheiro que tinha que pagar os médicos tinha que mandar para o Estado cubano, e o Estado cubano decidia quanto ia mandar para a família. Isso é um absurdo, né? Então oremos, queridos, para que o Senhor Deus nos dê maturidade para lidar com a administração dos nossos recursos, porque Jesus nos convida a ir contra essa cultura do ajuntar dinheiro, tá? E quando eu falar juntar dinheiro, não estou falando de você ter seu pé de meia, construir essas coisas, mas esse apego, esse amor frenético pelo dinheiro a ponto dele ser um ídolo no seu coração. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Sabe? Paulo alerta: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então percebe que o dinheiro não é o problema é quando ele se torna um ídolo, tá certo? Então, diferente da lógica do mundo, o reino de Deus, a verdadeira riqueza está em servir ao Senhor. Então não podemos abandonar nossa família, nossa fé, nossa saúde por causa do trabalho, não, querido, porque um dia a conta chega. A busca incessante por mais bens acaba tornando-nos escravos do status, ganhando além do que necessário. Sabe, Paulo diz para a gente aprender a conviver com aquilo que é necessário, né, com aquilo que é suficiente.
Então, agrade ao Senhor. Não vive para agradar os olhos dos outros, não. Tem pessoas que esse status, né, poder para mostrar para os outros é algo muito ruim e danoso para nós, tá certo? O jejum de hoje vai ser de gastos desnecessários. Vai comprar alguma coisa e sabe que aquela coisa é mais por vaidade do que propriamente uma necessidade, não compre. E eu quero te desafiar a separar uma oferta missionária para abençoar a obra de Deus. Nós estamos com um projeto de reforma da nossa congregação, da nossa sala das crianças que não está terminado. Separe esse recurso e invista no nome de Jesus. Nós vamos deixar o Pix afixado na nossa descrição e com certeza vai ser bem-vindo a sua oferta de gratidão ao Senhor. Amém? Quero orar por você, Pai. Eu quero louvar o Senhor por esse tempo, por sua palavra, e eu peço no nome de Jesus que o Senhor nos direcione e abençoe esse irmão, essa irmã, para saber lidar com esse desafio do dinheiro, de lidar com os recursos materiais. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, discernimento para a glória de Jesus. Amém e amém. Hoje nós falamos sobre a idolatria do prestada ao dinheiro, não é isso? Não podendo servir a Deus e às riquezas. Amanhã, no dia 24, eu quero dar sequência a esse áudio, a esse tema, dizendo sobre a importância de compreendermos que o problema não é o dinheiro, mas o amor e o apego a ele, tá? Então, até amanhã. Eu conto com você com o tema: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.